Graça e paz sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor, Rei de Reis, Senhor de Senhores. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Lá no livro de Oséias, no capítulo 14, e versículo 9 diz assim, um pouco mais para baixo do 9. Os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Amém? Ou seja, a pessoa, aqui Deus está dizendo na tua palavra que o justo andam no caminho do Senhor. O que é andar no caminho do Senhor? É andar, né, conforme a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor. Andar nos caminhos de Deus, obedecer a sua palavra, andar na vontade de Deus. E Deus está dizendo que os transgressores neles tropeçam, ou seja, os que transgridem a lei do Senhor, os que transgridem, irmãos, a palavra de Deus, sabe, vive tropeçando. Sabe por que vive tropeçando? Porque a palavra de Deus, ela não é, sabe, ela é para trazer, ela não é um peso para nossa vida. Ela não traz tropeço para nossa vida, uma vida de tropeço. Muito pelo contrário, ela tira os tropeços da nossa vida. Mas quem retém a palavra de Deus, quem retém de andar nos caminhos do Senhor, vive tropeçando. Por quê? Porque a palavra de Deus tá dizendo assim, se tu eu sei os que me amam, aqueles que guardam o meu mandamento. Então, o que guarda o mandamento do Senhor é o que ama. E o que não ama é o que não guarda. Ou seja, então, se a palavra de Deus nos disse que as bênçãos de Deus são as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida decorrente à nossa obediência a Deus, ao nosso andar com Deus, ao nosso caminhar com Deus, vem a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E muitas das vezes fala, eu vou obedecer a palavra de Deus para que eu venha ser abençoado. Irmãos, muitas das vezes, sabe, quando falar, siga a obediência porque as bênçãos alcançarão a você. É porque o próprio caminho de Deus, quando você anda nele, já é uma boa semente, já é uma boa colheita, já é um caminhar sabe, já é um caminhar cristão. Então provavelmente você vai colher tudo de bom, irmãos. Você vai colher tudo de melhor na tua vida, sabe por quê? Porque o caminho de Deus, caminhar com Deus, esse caminhar que fala, né, que quando diz aqui, os caminhos do Senhor são retos. Automaticamente, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós vamos fazer só coisas retas. E quando nós fazemos as coisas corretas, nós plantamos o que é bom. E aí, automaticamente, o que é bom vem sobre a nossa vida. Então, muitas das vezes, as pessoas falam assim, as bênçãos vêm decorrente sobre a obediência. As bênçãos vêm decorrente à obediência, à palavra de Deus. Então, é automático, você obedece e a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Você obedece, você anda na retidão, sabe? Você anda na retidão, você não vai tropeçar. Quando você faz uma obra, quando você faz uma ação que você foge do mal, que você de repente você é até caluniado, de repente você é até, sabe, feito de você uma injustiça, quando você anda no caminho do Senhor, quando você pratica a justiça, quando você pratica a retidão em Deus, você vai fazer o quê? Você vai fazer aquilo que vai te trazer paz sobre a tua vida. Porque muitas das vezes a gente acha que o que vai trazer paz sobre nós é fazer a mesma coisa que o próximo faz muitas das vezes com a gente. E não traz, irmão. Depois vai trazer uma angústia, um peso, porque o próprio Deus não aceita isso. Mas o que a gente faz? A gente anda em retidão e anda na retidão, anda nos caminhos do Senhor, e esse próprio bem, sabe? Esse próprio bem vem sobre nós. Não há tropeço no caminho de Jesus, irmãos. Não há tropeço no caminho do Senhor. Não há tropeço no caminho, nesse caminho que é Jesus Cristo, não há tropeço. A palavra do Senhor diz que nós iríamos ver tropeço em todo, e nos homens, nas pessoas, mas em Jesus não há tropeço. E Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Então, se você quer viver uma vida sem tropeço, anda nos caminhos do Senhor. Se você quer viver uma vida, irmãos, que, sabe, que não tenha, sabe, não é que não tenha dificuldade, não, que não tenha problemas,
que tem problemas que natural da vida acontece, mas tem problemas que somos nós que adquirimos, por causa de uma falta, sabe, de retidão, por causa de uma atitude que poderia ser solucionada de uma forma diferente, e nós vamos lá e fazemos da nossa forma, não da forma de Deus, não da verdade de Jesus, não da retidão que Jesus quer nos colocar. Porque o Senhor tem uma retidão para nos colocar. Ainda que coisas aconteçam sobre a nossa vida, ainda que coisas venham sobre a nossa vida e que queira tirar nós dessa retidão, dessa linhagem de pensamento de Jesus Cristo, que é a graça, a misericórdia, o perdão, sabe? O suportar, sabe? Ainda que nós venhamos, coisas aconteçam para nós sair desse caminho, dessa retidão, sabe? O Senhor Jesus, ele não quer que você saia dessa retidão. Ele não quer que você saia dessa linhagem, ele quer que você permaneça. Por quê? Porque se você não olhar nem para a direita nem para a esquerda, como diz a palavra do Senhor, você continuar em retidão, lá na frente você vai ter o quê? Se você sair dessa linhagem, você terá tropeços. Mas se você continuar nessa retidão, continuar nessa obediência, no caminho do Senhor, você vai, sabe, você não vai ter tropeço em tua vida. Muitas das vezes acontece coisa na nossa vida, mas não é adquirida por nossas atitudes. Tropeço, irmãos, é quando coisas acontecem por nossas atitudes, por nossas escolhas de fazer o pior, muitas das vezes. Em vez de nós, sabe, olhar para nós e falar, não, eu posso não fazer isso. Isso, eu posso não agir com essa justiça. Eu posso agir de maneira diferente, mas a carne grita mais alto e fala, não, mas eu quero fazer igual. Eu quero que sinta a mesma coisa que eu senti. E muitas das vezes você cai em tropeço. Porque, sabe, uma coisa leva a outra, irmãos. Uma colheita, uma plantação leva a outra colheita. E uma plantação leva a outra colheita. E aí vai, e muitas das vezes a vida tá um tropeço porque as nossas escolhas, o nosso caminhar não tá coincidindo com o caminhar de Jesus, não está coincidindo com essa caminhada que nos leva à retidão em Jesus. Porque quem provê, quem nos justifica, irmãos. Quem nos justifica é Deus. Nós temos que entender que muitas das vezes a gente quer justiça própria, mas a justificação que nos justifica é Deus. Então, nós precisamos aprender, sabe, com essa palavra de retidão, andar com Jesus e deixar que a justiça de Deus muitas das vezes seja feita. Quando nós deixamos quando nós deixamos para Deus fazer a justiça, saímos da nossa justiça e deixar para Deus fazer, você está trilhando o caminho da retidão. E aí você está colhendo aquilo que Deus quer, você está guiando, você está sendo guiado por Deus e você está deixando de ser guiado por Deus. Você está se deixando ser guiado por essa retidão. E aí sim, lá na frente, você vai ser justificado por Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente quer, sabe, deixar de fazer aquilo que Deus preparou para nós, para que nós venhássemos a não ter uma vida de tropeço lá na frente, mas nós muitas das vezes tropeçamos, porque as nossas escolhas é totalmente diferente do que Deus queria para nós. Então, quando Deus diz aqui, ó, o justo anda neles, mas os transgressores, neles tropeçam. Ou seja, por que os transgressores tropeçam? Aí fala o quê? Tropeça o quê? No quê? Tropeça na palavra, tropeça nesse caminho. Por que tropeça? Porque a retidão não está na vida dessa pessoa, né? A retidão não está na vida dela. Ou seja, ela não está segura, ela não conhece. Quando a gente não conhece, irmãos, a palavra de Deus, nós vamos tropeçar. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando Deus diz assim, filho, eu sou contigo, eu te justifico, não é injustiça que você viver na tua vida e você falar, eu vou deixar isso pra lá, sabe? Deus vai me justificar, eu confio em Deus, Deus vai me justificar. Não há porquê, eu posso ter perdido, sabe, financeiramente, pode ter perdido moralmente, muitas coisas, mas Deus vai me justificar. Você tem que ter segurança em Deus. Você precisa ser seguro. E essa segurança só vem sobre a tua vida quando você confiar em Deus. Quando você confiar em Deus, você vai ser seguro das coisas de Deus, da palavra de Deus, do que Deus é contigo, do que Deus falou a teu respeito. Você vai ter segurança. E do que você precisa ter, irmãos, nessa vida? Segurança em Deus, sabe? Eu confio que Deus vai fazer justiça sobre a minha vida. Eu não vou mover a mão. Eu vou deixar que Deus faça justiça, porque Deus muitas das vezes não quer que nós sejamos vingadores. Ele é o vingador, ele é que faz. Então deixa, irmãos. Tem muitas coisas que nós adquirimos tropeço, nós adquirimos fadiga, nós adquirimos, sabe, confusões contendo a nossa vida porque nós não queremos andar nesse caminho reto. Nós não queremos, sabe, muitas das vezes andar no caminho que Jesus deixou. Deixar que Deus faz justiça, que Deus nos justifica. Então, isso significa o quê? Que falta de entendimento.
Falta de entendimento da palavra de Deus. Quando nós temos a falta de entendimento da palavra de Deus, nós caímos em tropeço. Então, nós precisamos correr para a palavra de Deus, correr para as revelações das Escrituras de Deus, para que nós não venhamos tropeçar. Tropeçamos por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra de Deus. E quando falta o entendimento, aí vem a insegurança. Quando falta o entendimento da palavra de Deus, aí vem insegurança. Então, irmãos, por isso que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós venhamos ser seguros em Deus. E muitas das vezes, o que é ser seguro em Deus? É você estar passando um momento difícil e você estar em paz. E falou assim, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir a Deus que passa de mim esse momento difícil, vou orar ao Senhor como Jesus fez, vou orar a Deus, vou pedir que passe esse cálice na hora do clamor, na hora do medo, na hora da angústia, vou pedir que Deus passe essa situação sobre a minha vida, da minha vida, mas que seja a vontade do Senhor. Como Jesus orou, nós precisamos orar dessa forma. Então, irmãos, sabe, você vai ter segurança em Deus. A segurança vem quando nós conhecemos, quando nós entendemos o plano de Deus. É possível entendermos que quando a pessoa faz o mal para nós não vamos fazer com a mesma moeda e deixar que Deus faz? É entender isso. Você precisa entender isso. Isso é o maior entendimento da nossa vida. É quando nós entendemos que a gente precisa, sabe? Em vez de colocar nossa mão, deixar que Deus coloque a mão dele. Isso é entender a Deus. Quando nós entendermos a Deus, nós vamos ser seguros. Você sabe, você tem que entender que você tem um pai, que tem um Deus que age por você. E que se você fizer uma obra, se você fazer uma má obra, aquilo, querendo ou não, mesmo que seja que você foi injustiçado, mesmo que você seja injustiçado e você queira fazer a mesma coisa, para Deus, irmãos, é como se você vai estar semeando uma semente. Você vai estar semeando uma outra semente. É como diz, não pagar o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós precisamos é conhecer, sabe? É entender, não é nem... É conhecer e entender esse caminho do Senhor. Entender o caminho de Deus para que nós não venhamos fazer o que o caminho do Senhor pede, que é obedecer a sua palavra. Para quê? Para que, obedecendo a palavra de Deus, nós não venhamos a tropeçar. Porque a palavra de Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles. Mas os transgressores, ou seja, os transgressores da palavra de Deus, neles tropeçam. Amém? Então, ou seja, os transgressores neles tropeçam. No caminho tropeçam. Anda tropeçando, sabe? Quando a pessoa não tem a confiança, não tem o entendimento da palavra de Deus, a pessoa, ela tropeça, sabe? Um dia ela fala uma coisa, um dia ela tem uma certeza de uma coisa, amanhã ela não tem certeza de outra. Aí amanhã, outro dia ela faz isso, outro dia ela não tem segurança. Sabe? Segurança é você ter um só pensamento. Deus é comigo, não importa o que vier sobre a minha vida, eu vou estar em paz. Se tiver bem, eu preciso manter minha postura de alegria, de paz, de confiança. Se tiver tudo difícil, eu preciso manter a mesma postura. Por que eu vou desabar desabar minha postura quando o dia estiver mal? Então eu não vou ter confiança no Senhor. Lógico que nós abatemos, nós afligimos, nós entristecemos, temos direito, mas não temos direito de ficar nesse sofrimento, nem de ficar nessa dúvida e de maneira nenhuma deixar entrar a incredulidade no nosso coração, porque aí até o que era para ser feito não é realizado. Por quê? Porque a incredulidade nos separa de Deus. A incredulidade traz até mesmo a ira de Deus sobre a nossa vida, porque eu acredito que Deus não aceita que nós venhamos ter incredulidade da palavra, do poder de Deus, né, sobre a nossa vida. Nós não podemos ter, irmãos, incredulidade de nada. Tudo o que você imaginar que Deus pode fazer na tua vida, Ele pode fazer. Ele pode fazer, sabe? E isso, pela tua incredulidade, muitas das vezes pode ser que não aconteça por causa da incredulidade, mas a fé se torna possível o que você não acredita. O que você não acredita, com a fé se torna possível. Então, fica essa palavra no teu coração. Mas os transgressores neles tropeçam. Então, sabe, tropeçar, sabe, não andar nos caminhos do Senhor, não entender a palavra de Deus, sabe, a gente traz uma vida de tropeço, a gente tropeça, sabe, porque a palavra de Deus quando Deus na sua palavra diz,
faça isso e não faça aquilo, nós tropeçamos naquilo que Jesus disse para a gente não fazer. Quando Deus diz, obedece dessa forma, faz dessa forma, para o teu próprio bem. Quando nós não fazemos da forma que Jesus quer, nós tropeçamos nessa palavra. Ou seja, a palavra do sim e a palavra do não, nós tropeçamos na palavra do não. Quando Deus diz, não minta, e você vai lá e minta, você tropeça naquela mentira. Quando Deus diz, não rouba, sabe? Não rouba, não seja um ladrão, não seja um mentiroso, não seja um adúltero. Nesse momento que você está fazendo isso, ao contrário da palavra correta, da retidão, né? Você tropeça nesse momento. No momento do roubo, você tropeça no roubo, você tropeça no adultério, e aí tua vida, aí você cai, aí a pessoa cai, a pessoa tomba, e fica até mesmo difícil de se levantar. Quando ela tropeça nessa, sabe? Quando ela transgride a palavra de Deus e ela tropeça naquilo que Deus falou para ela não fazer, ela tropeça e aí ela cai. E muitas das vezes fica difícil dela se levantar, né? Porque muitas vezes não tem força, é envergonhado. E aí a pessoa não consegue se levantar. Por quê? Porque, sabe, ela transgrediu a lei do Senhor e talvez ela não tenha força, né? Para poder se levantar. Mas mesmo assim, irmãos, ainda a solução está em Jesus. Porque se você se levantar, pedir perdão, misericórdia ao Senhor, pelos teus erros, pelas tuas falhas, Ele é o único a te perdoar. Ele é o único que pode te perdoar. Ele é o único que pode reverter a tua situação, te pegar essa mesma situação e converter ela, sabe, em alegria pro teu coração. Então, fique na paz do Senhor Jesus com essa palavra, sabe? A palavra do Senhor é para que a gente não venha tropeçar. Então, use a palavra de Deus para que você não venha andar a tropeçar nessa vida. Deus nos não trouxe aqui para viver uma vida de tropeço, irmãos. Deus não trouxe aqui para nós andar, sabe, a passos largos para a vitória, a passos largos para, sabe, para a mente de Cristo, e não para a derrota, e não para a destruição, e não para o tropeço, né? Então, fica com essa palavra no teu coração, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo por onde quer que você vá, tá bom? E que Deus nos abençoe e nos proteja. Em nome de Jesus, amém. E a graça e o poder de Deus que manifesta no meio de nós, nós recebemos e usufruímos desse poder. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.